Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, né? Depende da hora. Muito bem. Hoje nós vamos falar de um tema que é meio complicado, mas eu vou tentar esclarecer, né? Nós vamos falar da parábola da figueira seca. Bom, tudo tem um simbologismo atrás disso muito grande. E, e eu, né, tentei ver de várias formas, porque tem algumas coisas que são muito interessantes nisso daí. De uma certa forma confunde um pouco, mas não é nada muito grande não, né? Ou seja, em primeiro lugar, né, a gente precisa falar um pouco do que seria uma parábola. É um argumento que consiste em aduzir uma comparação, um paralelo, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, o Sócrates, por exemplo, falava o seguinte, né, que os governadores não devem ser escolhidos por sorteio, assim como não são escolhidos por sorteio os atletas de uma competição, né? Então, isso é um exemplo do que é a parábola segundo Sócrates, né? É assim que Aristóteles também ilustra essa noção, ou seja, é um sentido análogo, né? E, e o que nós vamos falar é exatamente sobre isso, né? Bom, figueira, vocês sabem, é uma árvore, né, que tem frutos tudo direitinho. Muito bem. Isso são só o preâmbulo do negócio. Bom, isso tudo que nós estamos falando aconteceu na entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Muito bem. Então, eles diziam, né, diz no texto, né? No dia seguinte, saindo eles de Betânia, eles tiveram fome. Então, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, eles achariam lá algum fruto, alguma coisa que eles pudessem se alimentar. Bom, o que aconteceu? Eles aproximando-se, nada achou senão folhas, porque não era época de figos, né? Disse-lhe Jesus então: nunca mais coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então ele viu que não tinha, falou isso e voltou. Quando chegou de tarde, eles saíram da cidade, né? Foram embora tal. Mas na manhã seguinte, quando eles passaram pelo mesmo caminho, eles viram que a figueira estava seca até a raiz, né? E Pedro, apóstolo, né, disse: olhe, mestre, secou-se todinha a figueira que amaldiçoastes. Veja bem, na interpretação de Pedro, Jesus fez uma maldição, amaldiçoou a figueira, né? Por quê? Porque ela estava toda seca, sem fruto, sem nada, né? Então, o que acontece nisso tudo, né? Que, na realidade, Jesus não fez isso, né? Embora a figueira já estava seca, né? Então, o que acontece? Jesus quer mostrar nessa parábola a importância da fé, a fé em Deus, né? Ele até diz, né, que quem tem fé em Deus consegue transportar uma montanha para o mar simplesmente com a fé, aquela fé que não vacila por nenhum momento, né? Que não pode ter dúvidas no coração. Mas tudo que você tiver fé, tudo que você pedir com muita fé, tudo o que disser será feito. Então, veja bem, por que eu estou falando isso e logo depois da figueira seca? Porque existe uma simbologia muito grande por trás de tudo isso, né? Por exemplo, tudo que você pedir, orando, crendo que você receberá,
vosso Pai que está nos céus também o ajudará. O que tem a ver essas coisas? Jesus, ele não amaldiçoou essa árvore. Ele já sabia que ela estava nos finalmentes dela, não é? Ou seja, e ele quis mostrar com essa árvore um exemplo muito maior, né? Um exemplo que é o seguinte: ele não amaldiçoou isso, principalmente por uma coisa que a gente deve falar, que é o seguinte: Jesus era conhecedor das leis da natureza. Sabendo que a árvore ia morrer, ele disse para não dar mais frutos, né? Não foi ele que matou a figueira, mas ela já estava definhando. Não se pode contrariar a lei da natureza. Jesus não iria fazer isso. Provavelmente, pelos seus fluidos magnéticos, ele já sabia que ela estava assim. Então, ele quis pegar o exemplo da figueira para aplicar no que nós vamos falar, não é? Qual é a simbologia da figueira no que eu estou falando? Simbologia é aquilo que representa o que ele falou, o que ele amaldiçoou, tal, não sei o quê. Então, é o seguinte: a figueira seca, numa das minhas interpretações, é o símbolo daquelas pessoas que aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Quando eles estavam indo para a figueira, eles achavam que ela tinha frutos. Então, ela parecia uma árvore saudável. Então, esse exemplo já entra bem aí. Pode-se falar, por exemplo, dos oradores que têm um brilho espetacular na palavra, não é? Mas falta-lhes a solidez, por exemplo, de bons argumentos, pois elas agradam mais ao ouvido do que aquele que faz um exame realmente do que se está falando, não é? As pessoas do auditório, depois de ouvirem as suas palavras, né, dizem: que proveito tiramos disso? Não nos serviu para nada. É um exemplo, né? Então, vocês vejam que nas palestras, nós que falamos de palestra, damos palestras, as palestras espíritas, né? Ou seja, elas têm que ter um proveito. Elas não podem ser aquela palestra que fala e às vezes até deixa alguma coisa de desagradável ou de dúvida no ar, não é? Então, Jesus comparou essa figueira seca a isso, ou seja, a uma falsa impressão que determinadas coisas na nossa sociedade causam. Aqueles oradores que são muito bons oradores, mas no fundo não falam nada. Que mais? Aquelas pessoas que têm uma cara boa, que parecem que são as pessoas mais legais do mundo e no fundo não fazem nada para ajudar, não fazem nada de bom, não é? Então, ou seja, a aparência que engana, né? Então, basicamente, a minha comparação com a figueira seca é justamente essa. São aquelas pessoas que aparentam aquilo que não são, não é? As pessoas podem ser úteis e não o são. O que é isso? Por exemplo, tem sistemas de... tem pessoas que falta realmente a fé. A fé que eu digo é aquela que penetra no coração das pessoas, faz vibrar o coração das pessoas. Essas pessoas são árvores frondosas, mas sem fruto. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. O que ele quer dizer com isso? Que algumas coisas aparentam uma coisa
que não tem nada a ver, que não é a realidade. É aquilo que a gente interpreta erroneamente. Não é porque é muito bonita, que é isso, que elas são boas, não é? O que vai provar se são boas ou não é o seu comportamento. É aquilo que realmente eles fazem de bom, não é? Eu não estou falando de nada material, eu estou falando aqui só de como são as coisas, como as pessoas fazem essas interpretações e como nós também fazemos interpretações. Quantas vezes nós nos deixamos nos enganar por falsas aparências, não é? A gente sempre vê logo uma parte muito superficial. Mas o que vale, o que é importante, é o fundo do coração. É aquilo que é a grande mensagem que a pessoa pode dar para outras pessoas, não é? Então, isso se aplica, por exemplo, o Espiritismo. Ou seja, se nós não conseguirmos atender as pessoas que batem a casa espírita em busca de conforto, de segurança, de melhorar a sua vida, nós não estaremos contribuindo no bem. Então, eu pergunto, será que nós não seremos, nesse momento, uma figueira seca? Eu entendi tudo isso por esse sentido, pelo sentido de aparentar uma coisa que não se é. Então, isso se aplica a qualquer religião, se aplica a nós, o Espiritismo, não é? Ou seja, todos nós temos que nos empenhar em fazer o bem verdadeiramente. Aí sim, nós não seremos as figueiras secas, não é? Então, vocês sabem, né, que a gente tem, obrigatoriamente, que produzir um efeito benéfico para a sociedade. A gente fala de estudo, fala de alta melhora. O que é isso? É um caminho para chegar a você realmente fazer a sua auto melhora e tudo mais, né? Tem homens que até são voluntários de uma série de coisas, que é um serviço bonito, mas no fundo, não fazem nada. Né? Não estou criticando o fato dele ser voluntário. Ser voluntário é uma coisa até que legal, né? Mas você acaba vendo que o que ele faz é muito inútil. Não é uma coisa que ele tem uma fé, não é uma coisa que ele tirou do coração. Ou seja, é um fazer por fazer. Talvez o exemplo não seja muito bom, mas é isso que eu estou tentando passar da minha interpretação do assunto. Né? Você veja bem, médiuns que se desviam de sua missão. E isso é bem interessante. Por quê? Os médiuns não são os intérpretes dos espíritos. Eles são como árvores que devem suprir o alimento espiritual aos seus irmãos. Pois bem, a sua faculdade foi dotada para esse fim. Multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante, ou seja, eles ao comunicarem, eles estão passando, interpretando, para eles mesmos inclusive, uma série de coisas profundamente benéficas para a humanidade. Às vezes a pessoa não entende que é, né? Embora ela faça, embora ela receba a mensagem, às vezes ela não entende, não compreende. Isso já é um outro problema. Mas a maioria passa para os demais coisas legais. Essas obras psicografadas, a gente vê às vezes a profundeza do significado. Às vezes eu leio coisas que eu falo, só pode ser espírita. Não que os outros não façam coisas bonitas, fazem também, mas são coisas muito profundas, são coisas que tocam muito o nosso coração, não é? Espalha por toda a nossa parte, tá? Então, isso, os espíritas, tal, eles acontecem em qualquer classe social. Os mais ricos, os mais pobres, os pequenos, ou seja,
sempre tem um espírita mostrando coisas boas, mostrando essa parte que vem do coração, que eu diria que são os chamados, não é? São aqueles que trazem algumas informações para nós muito importantes, que faz parte de uma alta tecnologia que nós não sabemos, né? E que contribuem para o bem. Esses espíritas estão contribuindo para a humanidade. Não são aqueles espíritas que usufruem disso para obter uma vantagem, obter um dinheiro, alguma coisa assim. E aí, eles se desviando, não é, do seu fim, eles colocam esse serviço de coisas fúteis, prejudiciais dos nossos interesses, não é? Por quê? Por um descuido do próprio espírita, não é? Então, vocês vejam que a parábola da figueira seca é mais ou menos isso. São aqueles que aproveitam, fazem o bem para a humanidade e as coisas que são reconhecidas como não boas para a sociedade, né? Aqueles que podem fazer e não fazem, aqueles que fazem, mas não querem fazer, no fundo, ou seja, é uma coisa meio supérflua, oca. Então, eu vejo essa parábola dessa forma, né? Outra coisa que é interessante é o seguinte, é que essas obras que não têm muito significado, nós só podemos chamar de estéril, elas desaparecem com o tempo, elas não sobrevivem. Que nem a figueira seca, ela vai chegar um momento que ela vai se ruir, porque ela está totalmente seca, não é? Jesus, nessa passagem evangélica, ele chama a nossa atenção, porque eu estou falando aqui, as boas obras. Não as obras de aparência, mas aquelas que têm valor real para a humanidade. Não é? Não é aquela obra que só tem um verniz, uma casca por fora, né? Dizendo que é boa, tal. Não, tem que ser coisa no fundo, né? Pois a salvação da alma está presa ao essencial, não às nossas aparências, o que nós aparentamos ser, né? Isso é que eu acho que é uma correlação muito importante, né? Da esterilidade e o fato da gente fazer o bem para as outras pessoas e tudo mais, né? Eu já falei da instituição católica, espírita, ou qualquer uma delas, pode acontecer isso com qualquer religião, né? Ou seja, aqueles que acham que estão ajudando e não estão, não é? Então, aqui também vai um aviso, né, para todos nós que somos espíritas, tentarmos atender o melhor possível. Nós não estamos atendendo ninguém no momento, mas isso não faz parte da nossa casa espírita. A nossa casa espírita sempre atendeu muita gente. A maioria dos que estão me ouvindo aqui provavelmente entraram na casa espírita pelo sofrimento, por alguma coisa assim, e viu na casa espírita uma possibilidade de melhora, de fazer algo melhor, não é? Então, nós temos que, quando voltarmos aos trabalhos, né, considerar isso como uma ferramenta muito importante. Existem muitas pessoas que estão precisando realmente, às vezes, só de ouvir uma colocação de algum problema e a gente não consegue nem imaginar o que isso pode ser de importante para as pessoas, né? Então, mais uma vez eu digo, né, que a casa espírita, nesse aspecto, ela tem um fator primordial. Por quê? Porque ela pode fazer muito bem mesmo. E é para a humanidade, são para as pessoas que procuram resolver os seus sofrimentos, não é? E nós, como espíritas, temos isso como fazer. As pessoas também que faziam a sopa, que levam as roupas, isso tudo, gente, é um trabalho sincero. Sempre vi isso na casa espírita.
me orgulho de ver esse trabalho, né? Vai aí um elogio para todos os que fazem essas coisas, porque realmente é um trabalho dignificante, não é? Muito bom tal. Não são figueiras secas, pelo contrário, vocês estão todo ano, toda hora, trocando os frutos, dando mais, dando mais, dando mais. Então vocês vejam que são figueiras repletas de figos. É isso que eu quero dizer do trabalho que eu vejo na casa espírita, não é? Então, você sabe, assim, Jesus também falou isso, né? Que conhece-se a árvore pelos seus frutos, né? Não é o tamanho, não são as ramagens da árvore, se ela é verde, se ela é alta, se ela é baixa, mas principalmente o que ela faz, o aroma que a árvore exala, os frutos que ela dá, não é? Que são salutares para as pessoas se alimentarem, né? Ou seja, o que realmente vale é a substância, a nossa colaboração no processo, no progresso comum, pela importância de todos no bem geral, não é? Ou seja, é chover no molhado, é fazer o bem. A gente já falou isso várias vezes, né? Que mais? Igualmente, eu queria falar alguma coisa que eu acabei esquecendo. Mas de qualquer forma, gente, a mensagem do texto, pelo menos a mensagem que eu consegui entender e estou tentando passar para vocês, a vida de aparência caridosa pode enganar os homens, pode fazer até confusão, mas a gente não consegue ludibriar a Deus, a esse poder que existe, né? Que é eminentemente sabedoria e justiça. Mesmo que para nós seja difícil entender isso, mas é isso, não tem outra coisa. Nós é que não estamos preparados, não temos conhecimento para entender que é total sabedoria e justiça. Essa, para mim, é a grande lição que a gente tira dessa parábola, não é? Reafirmando, dando uma pincelada geral, é isso. A importância que nós temos de fazer o bem. Não sermos aquelas pessoas que podem fazer o bem e não faz. Nós temos que fazer. Se a gente não sabe fazer, começa. Com o tempo, você faz uma, depois você faz outra, depois você faz outra. E eu quero dividir com vocês todos o que vocês sabem, que é o seguinte: conforme a gente vai fazendo essas coisas, a gente vai tendo aqui na Terra mesmo uma satisfação muito boa daquilo de bem que a gente fez. Acho que nunca ninguém da casa se arrependeu de ter ajudado alguém, quem quer que seja. Isso aí, gente, é de um valor astronômico, tá certo? Porque aí tem coração, aí tem humanidade, aí tem sabedoria, aí tem justiça, tem todas as qualidades que Deus vem ensinando para a gente através dos Espíritos, através do Evangelho, através da vida, que nós temos que sempre, sempre, sempre nos pautar por essas coisas, não é? Ou seja, diferenciar muito bem o bem e o mal. E eu acho que isso é uma questão de costume. Isso vira um hábito. Cada vez você vai entendendo um pouco mais, cada vez você vai conseguindo fazer uma coisa melhor. E tem mais. Às vezes nós vamos fazer algumas coisas que são aqueles momentos maravilhosos que a gente, sem querer, faz uma coisa muito boa. O que é isso? É o bem prevalecendo sobre o mal dentro de nós mesmos, não é? Não tem coisa mais bonita, não tem coisa melhor
do que a gente chegar num nível desse, né? E também a gente começa a mudar totalmente o jeito que nós encaramos a vida, o jeito que a gente recebe os problemas do dia a dia. Isso tudo contribuindo muito, muito para o progresso de todos, né? Então, o Espiritismo é isso, né? Ou seja, é uma, é uma sabedoria que eles nos compartilham para que a gente seja melhor, para que a gente vá para frente, para que a gente progrida, curta o progresso da humanidade, né? Eu espero, o assunto não é grande, mas era isso, né? Então eu tentei focar o máximo possível, né, nisso. Então, que todos nós tenhamos um coração forte para espalhar, né, todas essas coisas de bom que nós já conseguimos conquistar no nosso coração, e assim a gente também tem a obrigação de espalhar isso, de ajudar os outros, né? E fazer com que essa corrente seja cada vez melhor e maior, tá ok? É só isso, meus amigos. Sempre com saudade de vocês, mas curtindo aqui essa pequena palestra, né? Porque é o momento que eu tenho de falar com vocês. E eu espero que alguma palavra que eu tenha dito possa ter tocado o coração de vocês com muita sinceridade, tá ok? Namastê para todos e bom fim de semana.